O sol ainda nem havia nascido completamente, quando os primeiros peões já atravessavam os enormes campos da fazenda Barreto. O barulho dos cavalos, dos tratores antigos e das botas pisando na terra molhada fazia parte da rotina daquele lugar conhecido em toda a região pela riqueza, pelas plantações gigantescas e principalmente pelo medo que todos sentiam do dono dali. Augusto Barreto não era apenas um fazendeiro rico. Para muitos ele era um homem frio, arrogante e cruel, daqueles que acreditavam que dinheiro comprava respeito e que pessoas pobres existiam apenas para obedecer. Funcionários abaixavam a cabeça quando ele passava. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. E até os próprios capatazes tremiam diante de suas ordens. No centro daquela imensa fazenda existia uma mansão luxuosa, cercada por jardins impecáveis, fontes caras e seguranças espalhados por todos os lados. E era naquela casa enorme, bonita por fora e sufocante por dentro, que vivia Aurora Barreto, a única filha de Augusto. Diferente do pai, Aurora nunca conseguiu se acostumar com a forma como os trabalhadores eram tratados. Desde pequena, ela observava homens chegando machucados do campo, mulheres chorando escondidas depois de serem humilhadas e famílias inteiras vivendo em casas simples, enquanto seu pai gastava fortunas em festas e negócios. Mas naquela fazenda, a opinião de Aurora nunca teve valor. Augusto já tinha decidido o futuro da filha havia muito tempo. Ela deveria se casar com algum homem rico, continuar os negócios da família e jamais se misturar com pessoas abaixo do nível deles, como ele costumava dizer. Só que Aurora odiava aquela vida perfeita demais. Odiava os jantares falsos, as amizades interesseiras e principalmente a sensação de viver presa dentro da própria casa. Enquanto isso, do outro lado da fazenda, bem longe do luxo da mansão, Daniel terminava mais uma madrugada de trabalho pesado. Suado, cansado e coberto de poeira, ele cuidava sozinho de um cavalo, machucado enquanto os outros funcionários já descansavam. Daniel tinha apenas 27 anos, mas o olhar cansado fazia parecer muito mais velho. Depois de perder a mãe poucos anos antes, ele passou a viver sozinho em um pequeno quarto simples, perto dos estábulos. Era quieto, trabalhador e conhecido por ajudar qualquer pessoa que precisasse, mesmo quando ele próprio não tinha quase nada. Porém, por algum motivo que ninguém entendia, Augusto Barreto implicava com Daniel mais do que com qualquer outro funcionário. Bastava o rapaz errar algo pequeno para ser humilhado na frente de todos. Muitos peões comentavam escondidos que o fazendeiro parecia sentir ódio pessoal dele. E naquela manhã, mais uma vez, isso ficaria claro diante de toda a fazenda. Augusto apareceu furioso perto dos currais depois de descobrir que uma entrega havia atrasado por causa da chuva da noite anterior. Sem querer ouvir explicações, começou a gritar na frente dos funcionários até parar bem diante de Daniel. O silêncio tomou conta do lugar. Você nasceu para ser um fracassado igual ao seu pai, Augusto disse com desprezo, empurrando Daniel diante dos outros homens. Ninguém teve coragem de reagir. Alguns abaixaram a cabeça. Outros fingiram não ouvir. Daniel apenas segurou a própria raiva em silêncio. Mas alguém observava tudo da varanda da mansão Aurora. E, pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu vergonha do próprio sobrenome. Aurora tentou esquecer aquela cena durante o restante do dia, mas as palavras cruéis do pai continuavam ecoando em sua cabeça. Enquanto os empregados da mansão serviam o jantar em silêncio, ela mal conseguiu tocar na comida. Pela primeira vez, começou a reparar em detalhes que antes ignorava. Os funcionários evitavam olhar diretamente para Augusto. As empregadas abaixavam a cabeça sempre que ele levantava a voz. Até os capatazes mais antigos pareciam viver em constante medo dentro daquela casa. E quanto mais Aurora observava tudo aquilo, mais sentia que havia algo muito errado naquela fazenda. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Aurora acordou assustada, depois de ouvir gritos vindos do lado de fora da mansão. Curiosa, caminhou até a varanda ainda usando o hobby de seda claro. Lá embaixo, perto dos currais, Daniel trabalhava sozinho descarregando sacos pesados de ração, enquanto outros funcionários observavam de longe. Augusto estava parado perto de uma caminhonete escura, assistindo tudo com os braços cruzados. Ele vai fazer sozinho até aprender a não errar, disse o fazendeiro em voz alta, sem demonstrar qualquer pena.
Aurora percebeu o suor escorrendo pelo rosto de Daniel, mesmo naquela madrugada fria. O rapaz mal conseguia respirar de tanto cansaço, mas continuava trabalhando em silêncio, sem reclamar. Aquela imagem mexeu profundamente com ela. Mais tarde, durante o café da manhã, Aurora finalmente criou coragem para enfrentar o pai. O senhor pegou pesado demais com aquele peão ontem. Ela disse, tentando parecer calma. Augusto levantou lentamente os olhos da xícara de café e encarou a filha em silêncio por alguns segundos. Você está começando a se preocupar demais com gente que não merece. Respondeu friamente. Aurora tentou insistir. Disse que Daniel parecia um bom rapaz, trabalhador e educado, mas aquilo apenas irritou ainda mais Augusto. O fazendeiro bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras tremerem. Escute bem uma coisa, Aurora. Homens como aquele nasceram para servir. Não se misture com esse tipo de gente. Aurora sentiu um desconforto, mas estranho no peito. Não era apenas arrogância. Havia algo mais no olhar do pai quando falava de Daniel. Um ódio antigo. Pessoal, naquela mesma tarde, enquanto caminhava escondida pelos fundos da fazenda, Aurora viu Daniel novamente perto dos estábulos, cuidando de um cavalo machucado. Diferente do homem cansado e humilhado da manhã, ali ele parecia completamente diferente, calmo, cuidadoso. O animal permanecia tranquilo enquanto Daniel limpava lentamente o ferimento em sua pata. Aurora ficou observando, escondida atrás da cerca de madeira, por alguns segundos, sem que ele percebesse. Pela primeira vez, ela reparou de verdade nele. O rosto marcado pelo sol, as mãos machucadas do trabalho pesado e aquele olhar silencioso carregado de tristeza. Daniel então percebeu alguém observando e levantou o rosto rapidamente. Os olhos dos dois se encontraram por alguns segundos. Aurora ficou sem reação. Daniel abaixou a cabeça imediatamente, como se soubesse que não deveria sequer encarar a filha do patrão. Desculpe, dona Aurora, ele disse em voz baixa, voltando a cuidar do cavalo. Mas antes de sair dali, Aurora percebeu algo que a deixou inquieta pelo resto do dia. Mesmo sendo tratado pior do que todos naquela fazenda, Daniel ainda carregava dignidade no olhar, e aquilo começou a despertar nela um sentimento que jamais imaginou sentir. Naquela noite, Aurora não conseguiu dormir. O vento frio atravessava levemente as cortinas do quarto, enquanto ela permanecia sentada na cama, olhando para a escuridão da fazenda pela janela. Pela primeira vez em muitos anos, algo havia abalado completamente seu coração. A imagem de Daniel cuidando do cavalo nos estábulos não saía de sua mente. Havia calma naquele homem, uma calma diferente de tudo o que ela conhecia dentro da mansão. Enquanto todos ali viviam movidos por medo, dinheiro e arrogância, Daniel parecia carregar apenas silêncio e dignidade. Aurora tentou ignorar aquilo, mas era impossível. Nos dias seguintes, ela começou a procurar desculpas para passar mais tempo perto dos estábulos. Às vezes dizia aos empregados que queria caminhar pela fazenda. Em outras, apenas saía escondida enquanto Augusto resolvia negócios na cidade. E sempre acabava encontrando Daniel trabalhando sozinho, cuidando dos cavalos, consertando cercas, alimentando os animais. Sempre quieto, sempre distante. Daniel também começou a perceber a presença constante dela. No começo evitava até levantar os olhos. Sabia que aquilo era perigoso demais. A filha do patrão jamais deveria se aproximar de alguém como ele. Ainda mais naquela fazenda. Mas aos poucos, mesmo contra a vontade, começou a reparar nela também. Aurora não tinha o olhar arrogante das pessoas, ricas que costumavam passar por ali. Havia tristeza em seus olhos, como alguém que também se sentia presa. Certa tarde, enquanto o céu escurecia anunciando uma tempestade forte, Aurora decidiu sair sozinha, dirigindo pela estrada de terra da fazenda. Precisava respirar. Precisava fugir um pouco daquela mansão sufocante. Só que a chuva começou mais rápido do que ela imaginava. Em poucos minutos, a estrada virou lama. O carro derrapou perto de uma área afastada e acabou atolando completamente. Aurora tentou ligar várias vezes, mas o veículo morreu no meio da tempestade. O celular estava sem sinal. Assustada, saiu do carro debaixo da chuva tentando procurar ajuda. O vento ficava cada vez mais forte. A lama grudava em seus pés e, pela primeira vez na vida, Aurora sentiu medo de verdade. Alguns minutos depois, um cavalo apareceu surgindo no meio da chuva pesada. Era Daniel. Ele havia saído para
procurar alguns animais que tinham fugido por causa da tempestade, quando encontrou o carro parado na estrada. Ao ver Aurora completamente molhada e tremendo de frio, desceu rapidamente do cavalo. "A senhora está machucada?" perguntou preocupado. Aurora apenas balançou a cabeça negativamente, tentando conter o nervosismo. Daniel percebeu que seria impossível sair dali com aquela chuva. Então levou Aurora até um galpão antigo usado antigamente para guardar ferramentas da fazenda. O lugar era simples, velho e iluminado apenas por uma pequena lamparina. Enquanto a chuva caía violentamente lá fora, Daniel acendeu um fogo improvisado para aquecer o ambiente. Aurora observava tudo em silêncio. Nunca tinha estado em um lugar tão simples na vida. E, estranhamente, se sentia mais segura ali do que dentro da própria casa. Daniel entregou a ela um cobertor velho para tentar aquecê-la. Aurora segurou o tecido ainda, tremendo de frio enquanto observava o rapaz secando a água do rosto. Pela primeira vez, estavam completamente sozinhos, sem empregados, sem capatazes, sem Augusto. Apenas os dois e o som da tempestade do lado de fora. O silêncio entre eles durou alguns segundos até Aurora finalmente criar coragem para perguntar algo que estava preso em seu coração havia dias. "Por que meu pai odeia tanto você?" Daniel abaixou lentamente os olhos. O clima do galpão pareceu ficar ainda mais pesado naquele instante. Durante alguns segundos ele ficou em silêncio, apenas observando o fogo que queimava, devagar na madeira molhada. Então respirou fundo antes de responder. "Porque meu pai descobriu coisas que nunca deveria ter descoberto sobre essa fazenda." Aurora sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro, e naquele momento ela percebeu que estava prestes a descobrir segredos capazes de mudar tudo o que acreditava sobre sua própria família. A chuva começou a diminuir aos poucos naquela madrugada, mas nenhum dos dois parecia perceber o tempo passando dentro do velho galpão. O fogo ainda queimava lentamente, enquanto Aurora observava Daniel em silêncio. Havia algo diferente naquele momento. Pela primeira vez na vida, ela não se sentia a filha do homem mais rico da região. E Daniel não parecia apenas um simples peão da fazenda. Ali, diante daquela tempestade, os dois eram apenas duas pessoas feridas, tentando encontrar paz uma na outra. Depois de alguns minutos em silêncio, Daniel finalmente decidiu contar a verdade. Disse que seu pai havia trabalhado anos atrás para Augusto Barreto e descoberto documentos escondidos, envolvendo terras roubadas de pequenos agricultores da região. Famílias inteiras haviam perdido tudo para que Augusto aumentasse ainda mais seu império. Quando tentou denunciar aquilo, o pai de Daniel sofreu um misterioso acidente pouco tempo depois. Aurora sentiu o coração gelar ao ouvir aquelas palavras. Pela primeira vez, começou a entender por que Augusto odiava tanto Daniel. Ele não odiava apenas o filho de um antigo funcionário. Odiava alguém que carregava uma verdade capaz de destruir sua reputação. Aurora saiu daquele galpão diferente. Nos dias seguintes, passou a investigar escondida os antigos documentos da fazenda até encontrar provas que confirmavam tudo. E quanto mais descobria, mais seu amor por Daniel crescia junto com a revolta contra o próprio pai. Só que Augusto também começou a perceber a mudança da filha. Os olhares, as saídas escondidas, o jeito diferente como ela reagia ao ouvir o nome de Daniel. Até que numa tarde, o fazendeiro encontrou os dois conversando perto dos currais. A fúria tomou conta dele imediatamente. Augusto partiu para cima de Daniel na frente dos funcionários, gritando que ele estava tentando manipular sua filha para conseguir dinheiro. Mas antes que Daniel pudesse reagir, Aurora finalmente enfrentou o pai pela primeira vez na vida. Na frente de todos, ela revelou que já sabia dos crimes envolvendo as terras roubadas. O silêncio tomou conta da fazenda. Augusto ficou sem reação ao perceber que os segredos enterrados por tantos anos estavam prestes a vir à tona. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou rapidamente pela região. Investigações começaram. Muitos trabalhadores que antes tinham medo finalmente encontraram coragem para falar. Parte das terras da fazenda foi tomada pela justiça e Augusto perdeu boa parte de seu poder. Pela primeira vez, homens simples deixaram de abaixar a cabeça para ele. E enquanto o velho fazendeiro via seu império desmoronar lentamente, Aurora tomou a decisão mais difícil de sua vida. Na manhã seguinte, acompanhada por Daniel,
Foi até a cidade entregar todos os documentos às autoridades. Pela primeira vez, Augusto Barreto percebeu que estava perdendo o controle de tudo. Dias depois, novas investigações revelaram algo ainda pior. O misterioso acidente que matou o pai de Daniel anos atrás nunca tinha sido um acidente. Um antigo capataz da fazenda, tomado pelo peso da culpa, finalmente resolveu contar toda a verdade para a polícia. Augusto havia mandado eliminar o homem depois que ele ameaçou denunciar as terras roubadas e os crimes cometidos dentro da fazenda. Quando a notícia da prisão se espalhou pela região, o império construído pelo fazendeiro começou a desmoronar de vez. Aurora chorou muito ao descobrir até onde o próprio pai tinha sido capaz de chegar. Mas mesmo com o coração destruído, ela sabia que esconder aquela verdade faria dela cúmplice de tudo. Meses depois, a antiga fazenda Barreto já não parecia o mesmo lugar. Aurora assumiu oficialmente a administração das terras ao lado de Daniel, que agora não era apenas seu sócio, mas também seu esposo. Pela primeira vez em muitos anos, os trabalhadores passaram a ser tratados com dignidade, respeito e salários justos. Os antigos currais marcados pelo medo agora carregavam paz. Funcionários que antes abaixavam a cabeça voltaram a sorrir. E a fazenda finalmente se tornou o lar que deveria ter sido desde o começo. Certo dia, Aurora e Daniel receberam autorização para visitar Augusto na prisão. O velho fazendeiro já não tinha o mesmo olhar arrogante de antes. Sentado sozinho diante deles, parecia apenas um homem cansado, carregando o peso dos próprios pecados. Com os olhos cheios de lágrimas, Augusto pediu perdão pela dor que causou. Disse que o ódio e a ganância destruíram sua vida e afastaram a única filha que realmente o amava. Aurora segurou firme a mão de Daniel antes de responder. Ela disse que escolhia perdoar para não carregar o mesmo ódio dentro do coração. Mas deixou claro que, quando ele saísse da prisão, jamais voltaria para comandar a fazenda novamente. Augusto abaixou a cabeça em silêncio, entendendo que algumas consequências duram para sempre. E enquanto Aurora e Daniel deixavam o presídio juntos, perceberam que finalmente estavam livres do passado, porque no fim, nenhuma maldade permanece escondida para sempre. A verdade pode demorar, mas sempre encontra um jeito de aparecer. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal e comenta da onde vocês estão ouvindo. Até a próxima!